A nossa conversa hoje, em 9 minutos, meu querido telespectador, convida você a uma reflexão a respeito do que está acontecendo e até que ponto a gente contribui com o mero exercício de um senso crítico. Nós estamos vendo agora o problema das manifestações populares, a coisa abandonou os 20 centavos originais que desencadeou todo esse processo e que depois da apartidarização os autores iniciais do movimento se afastaram, porque perderam, inclusive, de uma certa maneira, o pulso de um movimento que eles achavam que estaria restrito a uma questão de passagem. Porque está havendo um clamor popular contra tudo que está aí. O que é tudo que está aí? É que, na verdade, a gente está sitiado em todas as dimensões da nossa cidadania contra a expoliação que nos aflige. Nós temos agora uma questão aqui da terceira ponte de Vitória. A discussão a respeito disso, uma premissa parece clara, contratos existem para ser cumpridos, mas é dever do governante ser transparente e explicitar quem está ganhando o que com cada contrato. E essa situação se arrasta para outros setores. E nós vamos saber disso agora em 9 minutos, numa conversa com o especialista em políticas públicas, Duarte de Souza Rosa Filho, doutor em administração. Duarte, é por aí mesmo que eu estou falando ou eu estou um pouco equivocado? Acho que você tem toda a razão. Os movimentos sociais, está acontecendo uma coisa muito bonita no Brasil, que justamente nesse sentido, a população se deu conta e começou a se manifestar, né? Começou realmente lá em Porto Alegre, depois foi Goiás, Teresina e alcançou uma dimensão mais nacional com aqueles protestos em São Paulo pelos 20 centavos, que no final se revelou que não era apenas pelos 20 centavos, começaram a se propor a protestar por saúde, questão da educação, a segurança, que é um processo que já estava latente na nossa sociedade, né? E que aflorou esses dias. Aqui nós temos uma discussão mais localizada que eu citei no começo da nossa conversa, agora a respeito da terceira ponte. Eu me dei ao trabalho de examinar o relatório da CPI da terceira ponte de 10 anos atrás, um catatal de 327 páginas. Nele se percebe que realmente é bastante questionável os critérios da remuneração do investimento, onde inclusive as pessoas, os empreendedores, eles têm o direito ao lucro natural, que vai equilibrar o contrato, mas recebem juros, inclusive, pelo empréstimo que eles fizeram para a aquisição do controle. Tem uma discussão a respeito dos prazos, do retorno do investimento, tem uma discussão da projeção da rentabilidade da remuneração em função do fluxo de veículos estimados, que já superou largamente, ou seja, a população, de uma certa maneira, não deixa de estar certo quando suspeita que essa ponte já foi paga. Mas nós temos um contrato a ser cumprido, né? E a premissa da existência do Estado é fazer valer contratos. Né? Senão não há razão de ser o Estado para mediar os conflitos da sociedade. A questão que está se discutindo é o seguinte: o que impede a transparência? Para responder a sua pergunta, a gente tem que botar a mão no fogo, né? Porque é um negócio complicado. Parece que não há intenção. Ainda não se percebeu a evolução da questão das informações no mundo hoje. Temos uma lei de acesso à informação, ou seja, teríamos a população aqui do Espírito Santo, em especial os moradores de Vila Velha e Vitória, que fazem um uso diário da ponte, tem que pagar R$1,90 para ir, R$1,90 para voltar. Pessoal que usa automóvel, claro que quem usa ônibus também tem uma tarifa que é rateada entre eles, eu não saberia dizer quanto, porque não se tem essa informação, e o número de veículos que utilizam a ponte teriam que ser divulgados. Eu moro aqui já há uns 5 anos, recentemente eu fui conseguir descobrir, quando falaram do prejuízo que dava a ponte não cobrar, por dia seriam em torno de R$140 mil. Ora, a gente fazendo as contas, R$140 mil multiplicando para 320 dias por ano, que não tem, são sábados e domingos, que diminui um pouco, nós chegamos a cifras da ordem de 5 bilhões por ano. Ora, se temos 5 bilhões por ano, 10, 12 anos, são 50 bilhões por ano, vamos a 500 bilhões nos 12 anos. Eu vi um documento, aí eu fui atrás, vamos ver quanto é que custou a ponte. E fui atrás e tinha uma página que estava no ar ainda
da Rodossol, que dizia que tinham sido gastos 340 milhões. Então, dos 550 para 340, tem 150 milhões aí que não estão sendo informados à população. E não é só isso. A questão do transporte, da tarifa do transporte, estão vencidas as concessões de todas as linhas de ônibus da CETURB. Estão vencidas as concessões de todas as linhas de ônibus intermunicipais do Estado do Espírito Santo. Por decisão judicial, tem que ser feita licitação pública para novas concessões, novos contratos de concessão. Quantos são os passageiros transportados? Quantas são as viagens realizadas? Qual é a quilometragem? Qual é a frota que realmente está em operação? Esses dados não estão abertos à população, apesar da lei de acesso à informação. Você acha que isso é uma cultura do governante de entender que isso é interesse de Estado? O que é? Por que leva a entender que a população não pode ter acesso a isso? O que encobre um sigilo desse, hein? Olha, só podemos suspeitar, não podemos afirmar, né? Não se pode afirmar, não se pode botar a mão no fogo, mas lá no Rio Grande do Sul eu tinha a nítida impressão que eram recursos para as campanhas eleitorais partidárias. Não se pode afirmar também, mas foi visto na imprensa, divulgou, na época do assassinato do prefeito de Santo André, o Celso Daniel, que teria sido alguma coisa em relação a recursos arrecadados para campanhas políticas a partir das empresas de ônibus que serviam o município de Santo André. Então, eu suspeito muito. Duarte, uma outra questão que eu quero falar, você mencionou a expiração dos prazos de concessão das empresas de ônibus, que não sei se o pessoal está sabendo, não sei realmente se está sabendo. Eu quero saber o seguinte, nós somos extorquidos no Brasil com o sistema de telefonia, é impressionante. Quem tem a oportunidade, principalmente, de sair do Brasil, é que percebe quanto o Brasil é caro no serviço que cobra, quanto que arrancam o nosso couro. Você tem informações a respeito dessa área de telefonia, de energia elétrica, por exemplo? Sim, as concessões de telefonia e energia elétrica foram feitas no início do governo Fernando Henrique Cardoso. Aquelas políticas neoliberais de transferir para a iniciativa privada esse tipo de serviço público, né? E hoje nós estamos vendo a má qualidade que nos estão prestando, né? Empresas operadoras de telefonia celular que fica caindo a ligação. E uma taxa altíssima, todo. Né? E um preço altíssimo, caríssimo. Principalmente as ligações intermunicipais, interestaduais e internacionais também. Estão com esses contratos ou vencidos ou em via de vencer. A energia elétrica, o Tribunal de Contas da União, há um tempo atrás, antes dessa redução das tarifas, já tinha tomado a decisão de devolver, se eu não me engano, da ordem de 7 bilhões de reais aos consumidores brasileiros, porque se identificou na fórmula de cálculo de tarifa que dividiam, a forma de cálculo de qualquer tarifa é a divisão do custo pelo número de usuários. O caso do número de usuários da energia elétrica ficou constante durante 7 anos, de 2002 a 2009, sem haver aumento do número de usuários. Ou seja, manteve o denominador e foi aumentando o numerador, claro, a fração vai aumentar. Esse é o equilíbrio econômico financeiro dos contratos, que tem que ser visto também no Transcol, na Ponte, nas linhas intermunicipais do Estado do Espírito Santo, nas linhas interestaduais, ou seja, linhas de ônibus entre Vitória e Brasília, Vitória e Rio de Janeiro, Vitória e Salvador, ou mesmo Vitória ali em Teixeira de Freitas, também estão vencidas essas concessões, e tem que ser visto também a questão da internet, telefonia banda larga, TV a cabo. Todos esses serviços ou estão vencidos ou estão em vias de vencer. E
não se sabe como é que é feito esse custo. Que, na realidade, nós temos agências reguladoras de serviços públicos, a NTT, no caso, a nossa Agência Nacional de Regulação de Transporte Terrestre, que é a tarifa regula as tarifas e as linhas intermunicipais, não as intermunicipais, mas as interestaduais. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Existe uma teoria, nessas teorias da regulação mais ampla, existe uma teoria que se chama teoria da captura, que ela diz o seguinte: os interesses das reguladas capturam as reguladoras. Ou seja, as reguladoras, as agências reguladoras, são capturadas pelos interesses das reguladas, para aumentar a tarifa. São o quê? São enredadas, são aliciadas, cooptadas, envolvidas. E, eventualmente, então, subornadas. Eu não queria chegar tanto. Aqui, sobre a questão da energia elétrica, da telefonia, dois aspectos. Propagou-se recentemente um alerta com relação à incidência do câncer nas áreas de influência das antenas. Antenas de celular, né? De celular, correto? Interessante que está todo mundo fazendo ouvido de mercador e fingindo de morto. Aí advertiu-se que, principalmente nas proximidades dos hospitais e outras situações mais específicas, deveria ser prevenido. Ora, na verdade, parece que isso é insalubre para toda a população, né? Não se vê movimento. A gente vive uma situação que fala do potencial cancerígeno dessa ação de radiofrequência, né? Mas não se tem ninguém falando nada, ninguém diz nada. Isso não está dizendo nada, talvez, a grande mídia. Mas aquele aspecto que nós estávamos conversando antes do programa, hoje se tem informação nas redes sociais, na internet, por e-mail. Esse é o grande aspecto inovador dessas movimentações. A informação não fica mais represada. A informação não consegue ser mais segurada. De alguma forma, a população fica sabendo do que está acontecendo. É divulgado. E essa característica de serem manifestações muito horizontais, sem lideranças que se destaquem nesse movimento, agora estão todos os partidos políticos querendo puxar sua brasa, a brasa para sua sardinha, né? Os sindicatos pegam uma carona também nesse movimento. Mas é um movimento que é, vamos dizer, capilar na sociedade e não tem liderança. Eu tenho acompanhado o que está acontecendo na Espanha. Tem um movimento 15 de maio, 15M, que ele faz isso também. São capilares, não há liderança, mas ele já tem até uma universidade para divulgar. Tem um movimento também internacional de hackers também. Os hackers estão atuando planetariamente. Aquele movimento... Hackers do bem. Occupy Wall Street, Occupy Nova York, já houve Berlim, Toronto, Montreal, vários países do mundo. Ou seja, o velho mundo está desabando e as elites desse velho mundo parece que não estão se dando conta. Não se deram. Poucos são os que entendem. Duarte, agradeço muito a sua disponibilidade em vir aqui conversar isso conosco. Muito grato. Estamos à disposição para divulgar o conhecimento. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do especialista em políticas públicas, o professor Duarte de Souza Rosa Filho. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprendendo a viver.